E aí, galerinha massa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem. E eu gostaria de começar a aula fazendo uma perguntinha. Não sei, eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar, ou todos vocês já ouviram falar, né? Em sorteios, loterias, Mega Sena, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para concorrer aos prêmios em dinheiro numa loteria, você paga um determinado valor e escolhe uma sequência de números. O vencedor será aquele que acertar todos os números sorteados. Mas será que é fácil ganhar em uma loteria? Considerando que devem ser escolhidos 6 números, por exemplo, entre 1 e 60. Matematicamente, né, qual é a chance de uma pessoa ganhar? Né, você sabia que é possível calcular a chance de uma pessoa ganhar um determinado sorteio ou acertar uma determinada sequência numérica? Então, nessa aula, nesse capítulo, nós vamos trabalhar porcentagem e probabilidade, né? Calcular as chances de uma pessoa ganhar, acertar os números de uma loteria, são cálculos relacionados à probabilidade. Então, neste capítulo, nós vamos ver a porcentagem, né, aplicada de 3 formas, né, como uma taxa percentual, aplicados em lucro, aplicada em prejuízo. Também o conceito de probabilidade e o princípio multiplicativo. Então, começando aqui com porcentagem, né? Porcentagem é algo que a gente vê em televisão, em jornais, e em várias outras áreas, em lojas, dada como, por exemplo, como desconto, ou em situações que a pessoa está devendo, aí temos acréscimos, enfim, porcentagem está ao nosso redor e muitas vezes a gente nem percebe. Então, por exemplo, todos os dias, televisões, jornais, há alguma notícia, todo dia tem, que tem alguma expressão com porcento. Né? Essa expressão vem do latim per cento, que quer dizer por um cento, representada por esse símbolo aqui, que surgiu, né, como uma abreviatura da palavra por cento. Então, para a gente não ficar sempre escrevendo por cento, a gente usa esse símbolo. Por exemplo, na composição do ar atmosférico há 21% de oxigênio. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a cada 100, por um cento, a cada um cento, ou seja, a cada 100, por exemplo, litros de ar, 21 litros é de oxigênio. E os outros, né, restantes, os outros 79 seriam de outros elementos. Então, a porcentagem ela pode ser representada por uma fração centesimal. Nós já estudamos frações, vimos que uma mesma fração pode ser escrita de várias maneiras, que existem frações equivalentes, que existem razões equivalentes. Então, uma fração centesimal nada mais é do que uma razão ou uma fração cujo denominador é 100, certo? Ou é uma razão que o consequente é 100. No caso, por exemplo, essa fração aqui seria expressa como 21 sobre 100, certo? Ou é uma fração também com denominador 100, certo? Então, nós dizemos então que é uma fração centesimal. Então, podemos expressar uma mesma quantidade de diferentes formas, por isso muitas vezes usamos uma relação envolvendo a quantidade de 100. Por exemplo, 24 em cada 100 habitantes usam o sabonete cheiro bom. Então, em fração centesimal é 24 sobre 100. E em porcentagem é 24%. Então, podemos escrever dessa forma, podemos escrever dessa forma. Então, se de cada 100 habitantes, 15 preferem basquete do que vôlei, então é 15 sobre 100, ou 15%. Então, temos aqui escrito em porcentagem, temos aqui escrito em fração centesimal. Então, veja, esse aqui quer dizer esse. 15 por 100 quer dizer 15%, da mesma forma que 15% quer dizer 15 por 100. Certo?
Então, se dizemos, por exemplo, 20% de 80, nós não podemos multiplicar 20% vezes 80, né? O número junto com o símbolo. Então, esse símbolo representa o quê? 20% quer dizer 20 por 100. Aí, agora sim, no formato, né, na forma expressa como fração centesimal é que nós podemos fazer a multiplicação. Então, veja só, pela lei do corte eu posso cortar esse zero, e 2 vezes 8 dá 16. Então, ó, 20% de 18 representa 16, né? 20% de 18, né, representa 16. Continuando aqui, ó, 80 em cada 100 alunos preferem ir ao cinema, né, do que ir à praia. Então, podemos escrever 80 sobre 100, 80 por 100 ou 80%. Né? Então, cada uma das quantidades acima foi expressa por uma porcentagem. Isto é, existe uma relação entre a quantidade, ó, 24, 15, 80 e o número 100. Por isso, usamos o termo porcentagem. Então, toda fração centesimal, ela é expressa por uma porcentagem. Então, como eu falei, na fração centesimal, o denominador é 100. E na razão centesimal, o consequente, que é o denominador da razão, é o número 100 também. Então, toda razão que o consequente é 100, nós chamamos de razão centesimal. E uma razão centesimal também expressa uma porcentagem. Então, isso quer dizer que a porcentagem também é uma situação de proporcionalidade. E que situações que envolvam porcentagem, já que é uma proporcionalidade, nós podemos utilizar a regra de 3 para calcular, né, encontrar valores desconhecidos em determinados problemas. Então, uma razão centesimal ela pode ser representada de outras formas. Ó. Então, por exemplo, 4 por 100, 4%, né? Veja, 4 dividido por 100, 4 por 100 é uma razão. E que ela é proporcional a outras razões. Então, veja só. 4 dividido por 100 é 0,04 ou 4%. Então, veja que uma razão centesimal, ela pode ser escrita, veja só, no formato de uma fração, no formato decimal e em porcentagem. Então, nós podemos transformar esse nesse, ou esse nesse, ou este nesse. Ok? Então, 17 sobre 100 também é uma razão que é proporcional a outras razões. Pode ser escrito na forma decimal, né, com 0,17, ou na forma de porcentagem, que é 17%. 283 sobre 100 também é uma razão proporcional a outras razões. Na forma decimal, 2,83 e na forma de porcentagem, 283%. Então, essas expressões em porcentagem podemos chamar, por exemplo, de taxas centesimais ou taxas percentuais. Então, como calcular a porcentagem? Né? Cálculo com porcentagens. Cálculo de porcentagem a gente sempre faz, compara-se a parte com o todo. Né? Sempre compara-se a parte com o todo. Como se eu perguntasse, por exemplo, quantos por cento representa 3 quartos? E aí, quanto será isso aqui por cento? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, tem duas maneiras. Eu posso primeiro transformar em decimal, como está aqui, ó, 3 dividido por 4, vai dar 0,75. E depois eu posso multiplicar isso aqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100 vai dar, ó, 75%. Então, 3 quartos dá 75%. Então, qualquer fração pode ser transformada em porcentagem. Uma das maneiras é essa aqui. Você divide, né, o numerador pelo denominador. Encontra o valor decimal. Depois vem aqui, ó, e multiplica por 100.
para dar aqui e o seu valor em porcentagem. Uma outra maneira de você fazer é o seguinte, ó, tentar mexer nessa fração de forma que o denominador fique igual a 100. Então, veja só, um 4, para virar um 100, eu vou precisar multiplicar por 25. Então, eu vou multiplicar por 25 em cima e embaixo. E veja só que eu vou encontrar uma razão equivalente, ou uma fração equivalente, só que na forma centesimal. Então, veja só, 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 dá 100. E veja só, ó, 75 de 100 é 0,75. Da mesma forma que 75 de 100 é 75%. Então, temos essa maneira, temos essa maneira. Cálculo envolvendo porcentagens. Por exemplo, eu fiz um exemplo agora há pouco. Como calcular 15% de 4.500? Nós não podemos multiplicar 15% de forma direta. Do jeito que está aí, você multiplicar. Você tem que escolher. Ou você transforma sua porcentagem para a forma decimal ou para a forma de fração. Então, se você transformar isso na forma decimal, é só você sempre lembrar, ó, sempre é dividido por 100. O 100 tem 2 zeros, então são 2 casas decimais, sempre. Então, por exemplo, se o 15 você volta 2 casas decimais, fica 0,15. Então, 15% é 0,15. Aí, estando na forma de número ou de fração, eu posso multiplicar. Aí, 0,15 vezes 4.500 dá 675. Aí você diz, professor, eu detesto trabalhar com número decimal, prefiro trabalhar com frações. Enfim, já tem gente que prefere frações do que número decimais. Então, transformando para fração, a fração centesimal ou razão centesimal, enfim, 15% é 15 por 100. Então, eu coloco na fração, aí multiplico por 4.500. Aí, pela lei do corte, facilita porque eu posso cortar os zeros e simplesmente multiplico o 15 por 45, que dá 675. Então, veja, ó, os dois caminhos, você chega na mesma resposta. Ó, calcule as porcentagens a seguir. 10% de 100. Então, vamos lá. 10 por 100, aí vezes 100. Ó, corta aqui, dá 10. Então, 10% de 100 é 10. 10% de 1.200 fica 10 por 100, 1.200. Veja só, corta os zeros. Aí 10 vezes 12 dá 120. Então, 10% de 1.200 dá 120. Então, veja só, uma porcentagem, qualquer porcentagem, que ela seja menor que 100%, ela representa uma parte. Uma parte. E se for igual a 100%, ele está representando tudo, todo, o total. Então, se eu digo 10% de 100, eu estou interessado numa determinada parte de 100. Então, 10% de 100 é 10. Se eu digo 10% de 1.200, eu quero saber 10% de 1.200 corresponde a que parte? Então, a esta parte de 120. Agora, se eu digo igual a 100%, eu estou falando sobre o todo. Então, por exemplo, se eu digo quanto é 100% de 50? É 50. É o total. Se eu digo, por exemplo, uma prova vale 10, um exemplo, uma prova vale 10 pontos. Né? Se eu digo que um aluno acertou 100% da prova, qual é a nota que ele tirou? Ele tirou um 10. Se eu digo, por exemplo, que ele acertou 80%, quer dizer que ele tirou um 8. Se ele acertou 70% da prova, ele tirou um 7. E assim vai. Então, valores menores que 100% representam a parte, e enquanto que o 100% representa o total, representa o todo. 40% de 800. Então, vamos lá. 40 por 100 vezes 800.
Pela lei do corte, a gente pode cortar uns zeros aqui, ó. Aí faz só agora 40 vezes 8, que dá 320. Então, 40% de 800 representa 320. 15% de 250, o 15 por 100, aí vezes 250. Veja só, dá para a gente cortar um zero ainda. Aí 15 vezes 25 vai dar 375, 375. Mas aqui embaixo ainda tem um 10, que sobrou um 10 aqui, que só deu para cortar um zero. 375 dividido por 10 dá 37,5. Então, 15% de 250 é 37,5. Se você transformasse em decimais, ao invés de transformar na fração centesimal, você chegaria ao mesmo resultado. Vamos fazer alguns com decimais. Por exemplo, 26% é 0,26 em decimal. Aí vezes 600, que dá igual a 156. Então, 26% de 600 é 156. 50%, gente, você nem precisa fazer cálculo. Você pode fazer até pelo raciocínio. 50% não é metade de 100? Então, 50% representa a metade de um determinado total. O total é 2.500. Então, qual é a metade? Qual é a metade de 2.500? É 1.250. Se você não consegue visualizar, né, que 50% é a metade e fazer a metade do seu total, é só você fazer o cálculo. Ou 0,50 vezes esse valor, ou você faz 50 sobre 100 e multiplica, né, que vai dar esse valor aqui. Ou 50 por 100 vezes este valor. Aí perceba que dá para cortar os zeros. Aí é só fazer 50 vezes 25, que dá 1.250 da mesma maneira. Em uma festa com 4.000 pessoas, 15% eram crianças. Quantos eram os adultos? Veja só, gente, o total é 100%. Se 15% era criança, então o restante, todo o restante, eram adultos. Então, como saber? É a porcentagem para o restante, a porcentagem que representa os adultos. É só fazer o total, que é 100%, menos 15%. Então, 100 menos 15 vai dar 85. Então, veja só, 85% de todas as pessoas que estavam na festa eram adultos. Então, veja só, o total de pessoas que estavam na festa eram 4.000 pessoas. Então, 85% de 4.000 vai representar a quantidade de adultos. Então, fazemos 85 por 100 vezes 4.000. Dá para cortar dois zeros. Fazemos 85 vezes 40, que dá 3.400 pessoas. Então, haviam na festa 3.400 adultos. Essa é uma maneira de você fazer. Você pode fazer de outra maneira. Eu vou colocar aqui ou e fazer de uma segunda maneira. 15% era crianças. Então, vamos ver quantas crianças tinha. Eu faço 15 por 100 vezes 4.000. Dá para cortar dois zeros, né? Ficamos com 15 vezes 4, que dá igual a 60. Aliás, dá 60, né? Só que a gente coloca mais um zero, tem um zero aqui, né? Então, 15 vezes 4 dá 60, tem mais um zero aqui, você coloca. Então, 600 das pessoas que estavam na festa eram crianças. Então, todo o restante é adulto. Então, veja só. O total é 4.000, você faz 4.000 menos 600, que 600 são crianças, que então dá igual a 3.400 adultos. Então, temos aí duas maneiras de você fazer essa questão. Certo? Você também tem uma terceira maneira, mas o cálculo seria bem mais longo, então eu creio então que essas duas maneiras são as duas formas mais didáticas. E a questão 3 diz que um carro custava R$ 36.500 novo
e após 24 meses o automóvel perdeu 16,5% do seu valor, né? 16,5% do seu valor. Quanto custa o carro agora? Então, dessa mesma forma, você pode fazer dessa maneira ou pode fazer dessa maneira, certo? Então, vamos ver. Se eu utilizar essa segunda maneira aqui, ó, vamos calcular o valor que o preço do automóvel perdeu, né? Então, 16,5% é 16,5 sobre 100, vezes o valor que era o todo, né? O total, que é 36.500. Veja só, dá para cortar 2 zeros. Agora você faz 16,5 vezes 365, que dá 6.022,5. Então, veja só, o carro perdeu esse valor aqui, perdeu essa quantia do seu valor. Quanto é que ele custa agora? Se ele perdeu essa quantia do seu valor, então ele não custa mais 36.500. A gente vai subtrair esse valor que foi perdido aí depois de 24 meses para calcular o preço que ele custa agora. Então, 36.500 vezes esse valor aí vai dar 30.477,5. Colocar aqui o símbolo do dinheiro, né? Já que é em reais. Pronto. Então, o carro agora atualmente, né, custa R$ 34.477,50. A outra maneira seria dessa forma. Ou, se ele desvalorizou 16,5, se ele perdeu esse valor, então atualmente ele tem o quê? Ele não tem mais 100%. Ele tem 100 menos 16,5. Então, 100 menos 16,5 dá 83,5. Então, após esses 24 meses, ele custa 83,5% do valor que ele custava antes. Então, 83,5%, fazemos 83,5 sobre 100, né, por 100, vezes o valor total que ele custava antes, que era R$ 36.500. Então, veja, dá para cortar 2 zeros, cortamos os zeros. Agora fazemos 83,5 vezes 365, né? 365. Que dá justamente o mesmo valor aí que a gente já encontrou. Eu apenas fiz de uma forma diferente. Então, 30.477,5, né? R$ 30.477,50. Vamos treinar um pouco agora, gente, transformar decimais e frações em porcentagem. Então, veja só, 0,75 está em decimal. 0,75 você transformando em porcentagem, basta você multiplicar por 100. Ó. Todo decimal ou fração, não importa quem, decimal e fração, você pode transformar para porcentagem simplesmente multiplicando por 100. Agora, se for o contrário, se você fosse querer transformar de porcentagem para esse daqui, para o decimal, no caso, você ia precisar dividir por 100, certo? Então, veja só. Isso é 0,75. Simplesmente multiplicando por 100, vai ficar 75, né? Anda duas casas com uma vírgula, simplesmente fica 75%. Se você não lembrar que tem que multiplicar por 100, simplesmente multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, transforma em fração primeiro. 0,75, retirando a vírgula fica 75, aí sobre 100. 75 por 100 é 75%. Gente, se você tem 4 partes de 4 partes, você está usando o total. Se você está se referindo ao total, é 100%.
0,02. Se você transforma em fração, perceba, ó, fica 2. Temos duas casas decimais, né? Duas casas após a vírgula, então fica dividido por 100. E se nós temos 2 por 100, 2 dividido por 100, nós temos então 2%. Observe que se você simplesmente multiplicasse esse valor por 100, daria 2%. 7 sobre 10, você pode fazer o seguinte, multiplique por 10 aqui. 7 vezes 10 dá 70, 10 vezes 10 dá 100. Se você tem 70 partes de 100, 70 por 100, você tem então 70%. Ou você poderia simplesmente ter pego a fração e multiplicado por 100. Veja só, daria cortava um zero aqui, 7 vezes 10, 70%. 3 sobre 5. Quantos porcentos representam 3 partes de 5? Então, temos duas maneiras. Você pode primeiro dividir, transformar para decimal. 3 dividido por 5 dá 0,6. Multiplicar por 100. Você teria, então, aqui, ó, 60%. Uma das maneiras. Outra maneira de você fazer, vou colocar aqui, ou simplesmente pegar isso aqui e multiplicar por 100. Aí, veja só, 3 vezes 100 dá 300. 300 dividido por 5 dá 60. Então, ó, 60%. Ou, ainda tem uma terceira maneira de você fazer. Transforme primeiro numa fração centesimal, depois analise de que porcentagem se trata. Então, veja só, um 5 para virar um 100, você multiplica por quanto? Multiplica por 20. Só que numa fração a gente sempre tem que multiplicar ambos os lados, né? Numerador e denominador. Então, 3 vezes 20 aqui, ó, dá 60. E 5 vezes 20, 100. E 60 por 100, 60 partes de 100 é 60%. Vocês sempre me perguntam, professor, qual é a melhor maneira? Aquela que você entendeu. A que você achou melhor, achou mais fácil, essa é a melhor maneira. Agora, pessoal, para finalizar nossa aula aqui com essa questão. Imagine que você tenha que fazer porcentagem sobre outra porcentagem, sobre outra porcentagem e assim sucessivamente. Nós vimos que para calcular a porcentagem de um determinado total, a gente multiplica. Então, independente de quantas porcentagens que você tem que fazer, você sempre vai multiplicar. É o que eu chamo de porcentagens sucessivas. A letra A pede para você calcular 20% de 30% de 1000 pessoas. Você pode fazer por partes. Por exemplo, primeiro, você calcula 30% de 100 pessoas. Ah, vai dar tantas pessoas. Depois, em cima desse valor que você encontrou, você calcula 20%. Né? Você pode fazer por partes. Parcionado seu problema. Ou a manha que eu vou ensinar agora. Você faz tudo de uma vez. Um cálculo só para chegar no resultado. Então, ó, 20% é 20 por 100. Vezes, ó, é 20% de 30%. 30% é 30 por 100. De quem? De 1000 pessoas. Então, ó, escrevi de uma única vez o problema dado. Então, veja só, temos aqui, ó, 20% de 30% de 1000 pessoas. Só multiplicar agora. Então, pela lei do corte, vamos ver quantos zeros dá para a gente mandar embora. Olha só. Sempre bom simplificar o máximo possível antes de você fazer os cálculos. Então, ó, dá para cortar, por exemplo, esse zero com esse zero, esse com esse. Dá para mandar esse aqui, por exemplo, embora com esse e esse com esse. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. Sobrou aqui 2 vezes 3, que dá 6, a vezes 10, que dá 60. Pronto. Então, 20% de 30%
de 1.000 pessoas são 60 pessoas. Então, vamos dizer assim, que porcentagens sucessivas ou porcentagens acumuladas, você não soma 20% de 30% de 1.000 pessoas, vou somar 20 com 30 e tirar de 1.000, não. Porcentagens em cima de um determinado valor total é sempre multiplicando. Então, guardem essa informação na sua mente, certo? Então, 20% de 30% de 1.000 pessoas são 60 pessoas. Quanto seria 50% de 40% de 150 metros? Então, eu vou fazer direto também, não vou fazer por partes. Por partes, pessoal, daria o dobro de cálculo que eu fiz aqui. Então, veja só, 50% é 50 por 100. 40% é 40 por 100. De que valor? 150 metros. Então, está aqui, ó, 50% de 40% de 150. Antes de multiplicar, simplifique tanto quanto for possível. Dá para cortar um zero aqui, outro zero aqui, mais um zero aqui. Ficamos com 5 vezes 4, que dá 20, vezes 15, que dá 300. Veja que ainda sobrou um 10 aqui no denominador, bota aqui. Ó, dá para cortar um zero de novo, dá 30. Então, 50% de 40% de 150 metros é 30 metros, né? Representa 30 metros. E aqui, por último, temos 12%, então 12 por 100, de 60%, que é 60 por 100, vezes R$250. Vamos cortar os zeros. Dá para cortar esse, dá para cortar mais esse também. Ficamos com 12 vezes 6, vezes 25, que dá 1.800. Temos um 100 aqui ainda embaixo, ó. Dá para cortar mais dois zeros, vai dar 18. Então, 12% de 60% de R$250 dá R$18. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um cheiro e até a próxima aula.